Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AGEAMBcast, seu podcast sobre o universo da engenharia ambiental e sanitária. O AGEAMBcast é realizado com o patrocínio do CREA Goiás, ao qual agradecemos a parceria. No episódio de hoje falaremos sobre o papel essencial do SENG Goiás, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás, que tem trabalhado há anos na defesa da nossa classe, e para essa conversa especial, temos a honra de receber Gerson Tertuliano, presidente do SENG Goiás. Esse episódio está sendo gravado diretamente do estúdio do SENG, o qual torna essa troca ainda mais relevante e próxima da nossa realidade. O nosso convidado de hoje, Gerson Tertuliano, é engenheiro eletricista e de segurança no trabalho, presidente do SENG Goiás e diretor centro-oeste da Federação Nacional dos Engenheiros. Ele tem uma vasta experiência na atividade sindical e está à frente de várias ações em defesa dos engenheiros em Goiás e na esfera federal. Eu tenho a satisfação de ser convidado pela AGEAMB, né? E como o meu interlocutor não se apresentou, eu vou apresentá-lo. Marlisson hoje está na função de presidente da AGEAMB, né, Marlisson? E é uma entidade que a gente tem muito gosto. Nós vimos, talvez não tenhamos visto ela nascer, mas ela sempre esteve muito presente no sindicato. Várias pessoas da AGEAMB que passaram por aqui, estruturando a AGEAMB. Eu tenho uma grata satisfação até de ser condecorado com uma medalha, com uma placa da AGEAMB. Então, receber a AGEAMB e conversar com a AGEAMB, principalmente para os sindicatos engenheiros na minha pessoa e pela federação, é um prazer muito grande e espero que a gente possa contribuir nesse tema tão importante que o Marlisson está trazendo para hoje. O Marlisson através da AGEAMB. Então, estou aqui à disposição, né? E vamos então para a nossa conversa. Então vamos lá para o nosso bate-papo, Gerson. Obrigado aí pela apresentação. E Gerson, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco o que é o SENG, falar para o nosso público a importância dele para os engenheiros no estado de Goiás. Falar sobre o sindicato e sobre o SENG é até uma coisa um pouquinho mais complicada. O SENG, ele foi criado através de uma instituição, de um tipo AGEAMB. Alguns engenheiros, há muito mais tempo, se reuniram para tratar de assuntos que diziam respeito à categoria. O sindicato hoje, ele está com uma existência já, agora no final do ano, em 10 de dezembro, nós vamos completar 48 anos de existência. Ele começou pequeno, foi crescendo, hoje nós estamos instalados numa sede própria, pelas direções que passaram. Hoje nós temos uma extensão que foi iniciada um pouco antes da pandemia, que a gente queria levar o sindicato para o interior, interiorizar o sindicato. E chegamos a construir, temos hoje construído uma bonita sede em Anápolis. Por alguns problemas operacionais, essa sede hoje ela está alugada para uma empresa de informática, mas num futuro próximo, tendo a participação da engenharia, dos engenheiros, do modo geral, nós vamos voltar e levar esse sindicato para lá, né? Então, como você perguntou as funções do SENG hoje. Isso, a importância do SENG para os engenheiros do estado de Goiás. Então, veja bem, a importância do sindicato para os engenheiros. Eu vou falar até da importância do sindicato para a vida de todas as pessoas. Sindicato é uma entidade
aonde as pessoas têm duas formas de vir, pelo amor ou pela dor. A quem tem um pouquinho mais de tempo de janela, vai lembrar que a primeira coisa que a gente chegava na empresa, quando eu cheguei há muitos anos na Celg, eles falaram, tem um sindicato, filie-se ao sindicato. Por que isso, Marcos? O sindicato é uma entidade de classe que ela torna-se praticamente única na representação dos engenheiros. Como o CREA tem o poder de fiscalizar, de regular a profissão, a única entidade de classe que pode representar os engenheiros da GEAMB, os engenheiros da Equatorial, enfim, todos os engenheiros, seja da iniciativa pública ou privada, é o sindicato. E quer saber por quê? Porque nós temos uma coisa que chama carta sindical. Essa carta sindical é um instrumento dado pelo governo, já há muitos anos o Ministério do Trabalho, já lá pela época lá começou lá com Vargas, e criou os sindicatos. E cada sindicato, para operar no Estado, tem de ter a carta sindical. Essa carta dá poder ao sindicato de representá-lo judicialmente em qualquer âmbito. Se a GEAMB hoje tiver uma demanda para buscar a justiça e ele entrar na justiça, vocês têm até tem legalidade, mas não tem a legalidade. O processo legal tem de ser pelo Sindicato dos Engenheiros. Então, essa é a primeira importância do sindicato. E a segunda importância que eu vejo, e faço muito gosto das entidades estarem aqui, é o sentimento de grupo. Todas as pessoas que se inserem num grupo ou que tenham uma associação, ela tem a facilidade de ter essa comunicação entre as pessoas. É aquele negócio, ter várias associações no Estado e cada uma isoladamente brigar pela sua causa, é tudo que o governo interessa e que as empresas interessam. Você já imaginou, mano? Na SEMAD, tem um sindicato representando. Aí não, vão criar uma associação dos técnicos, associação dos economistas, associação dos advogados. O que aconteceu? Você dividiu o time. O time, cada um joga. Então, a importância do sindicato é essa, é congregar as pessoas aqui, a casa do engenheiro, na representação. Temos várias outras ações do sindicato que a gente oferece hoje. Você vai até controlando o tempo, que senão eu vou falando, né? O sindicato hoje tem essa missão de representar os engenheiros. O sindicato hoje tem um objetivo principal, que é interagir com a sociedade, com os engenheiros. O sindicato tem ações que representam as nossas atividades principais, que são a defesa do posicionamento, do cumprimento das leis. Nós vamos falar à frente. Eu acredito que você deve me perguntar sobre a Lei 4.950-A, que é uma das bandeiras sindicais, né, que é o salário mínimo. Nós temos de representar e defender os interesses da categoria. Nós temos um poder muito grande e a única entidade que pode celebrar acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho com as empresas. Ninguém mais tem essa prerrogativa. Esses acordos e convenções são, inclusive, registradas e homologadas no Ministério do Trabalho. Fiscalizada e tem de ser cumprida, né? Nós temos de promover ações para o pleno emprego. Aqui, agora falando assim, nós temos assistência jurídica aos associados, temos um corpo jurídico gratuito no atendimento. Nós temos assistência odontológica. Nós temos hoje uma coisa importante que é um plano de saúde em convênio com a Saneago.
E temos representações em várias instituições, em vários fóruns. No Fórum de Engenharia de Segurança, nós temos representação no CREA. Vou perguntar ao Márcio, que você está como conselheiro, né? Vamos lá, representando os engenheiros ambientais. Você tem ideia de quantos representantes conselheiros o sindicato hoje tem no plenário? Aproximadamente, vou chutar aqui uns 10. Nós somos 13 representantes, Quase né? lá. De todas as modalidades. E o que significa isso? Cada representante da agronomia, da mecânica, da civil, dos ambientais, pode trazer as demandas ao sindicato para que a gente leve ao plenário do CREA as demandas. E é um dos desafios que a gente quer fazer para a GEAMB. Tragam também as demandas para cá para que a gente possa apresentar. Se não vier demanda, não tem, é oferta e procura, não é mesmo? Hoje nós realizamos vários convênios e, de um modo assim sucinto, é mais ou menos essas as atividades que a gente tem a oferecer aos participantes, fora, claro, grupo. A palavra hoje significa grupo. Quem fica isolado, está isolado. Se você não tiver parceiros, pessoas para movimentar, mostrar a sua representatividade, se a GEAMB não tiver atrás do presidente várias pessoas representando, ela não tem reconhecimento. É uma pessoa só. Bem respondido. E, sem dúvidas, eu vejo aí com toda a história do SENGE, que já está se aproximando já há 50 anos, a gente percebe aí uma longa trajetória e várias conquistas que nós tivemos ao longo desse período. Se a gente for analisar com relação aí toda essa trajetória, dentre primeiro os desafios, se você olhar para o mercado de trabalho, como que o SENGE olha para essa questão do mercado de trabalho, a falta de investimento da engenharia, a precarização de contratos, em um âmbito bem geral, assim, que depois a gente vai entrar em cada assunto, principalmente específico, mas como é que você vê hoje a realidade da engenharia? A economia, o mercado de trabalho, como é que é a tua visão? Marlos, hoje eu vejo o mercado de trabalho e os sindicatos num momento de mudança. Ou muda-se enquanto é tempo, né? Ou então a gente vai perder muito. Por que eu falo isso? Dentro da Federação Nacional dos Engenheiros, nós já fazemos uma luta há muito tempo da valorização profissional, da inserção dos engenheiros na sociedade, né, para que os engenheiros sejam considerados pessoas essenciais para o desenvolvimento da nação. E, infelizmente, hoje a gente tem visto cada vez menor o número de engenheiros contratados. O que acontece hoje? Se você conversasse com jovens, eu sou jovem há bem mais tempo, sabe? Se você conversasse com seu filho, eu tenho 3 filhos. 3 filhos engenheiros, formados na Universidade Federal de Goiás. O ideal das pessoas, dos jovens, que é dificílimo uma pessoa com 16, 17 anos chegar e falar assim, eu vou escolher a minha vida, que a carreira é a sua vida. Então, a pessoa talvez que ainda não tenha formação, fala assim, você é engenheiro civil. Depois que você estudou 5 anos, ou você médico que estudou 10, você vai tocar a sua vida dentro disso. E hoje, com muita tristeza, a gente vê cada vez menos postos de trabalho e, mais difícil ainda, menos pessoas interessadas nos cursos de engenharia e agronomia. Porque as pessoas hoje começaram a despertar, mesmo jovem, falando assim, espera aí,
eu vou fazer um curso de engenheiro ambiental. Aí a primeira pergunta que deve vir na cabeça do jovem, eu vou trabalhar aonde? Eu vou ser um engenheiro mecânico, eu vou trabalhar aonde? Então, uma realidade que a gente tem que trazer para o estado de Goiás, nós não somos um estado industrializado. Cada vez é mais difícil os postos de trabalho. Ou você vai escolher o seu funcionário público, ou eu vou ser um PJ, ou vou ir para a iniciativa privada. Eu vou empreender. E a palavra empreender hoje é muito difícil pela concorrência. Quem está hoje empreendendo, tem muitos que estão empreendendo no Uber. Às vezes a gente anda de Uber, pô, tá bom, eu sou engenheiro, desisti de buscar mercado de trabalho. Bom, esse mercado, claro que oferece oportunidades, mas a gente vê com muita tristeza que ao fim do governo passado, sem politizar, cada vez mais o momento político foi cortando postos de emprego. Teve pessoas que falaram, vamos cortar os marajás. Foi uma campanha de governo. Vamos eliminar os marajás. Vem o outro e fala assim, vamos enxugar o máximo possível a administração pública. Aqui em Goiás, eu vou devolver uma pergunta. Se a pessoa não tiver emprego público, não é inchar as empresas, não, mas pelo menos ter o número correto. Como que o Estado vai desenvolver com pessoas leigas? Aonde que o engenheiro vai buscar campo de trabalho? E a segunda coisa, eles falam muito em crise. Crise é crise, sim. Findado o governo anterior, o país passou por uma crise de engenheiro. Eu não sei se o meu tempo é muito grande, mas eu vou contar uma história que eu tenho guardada comigo e sempre lembro dela. Na Federação Nacional dos Engenheiros, quando tinha o CREA no comando de um presidente do CONFEA, ele lançou uma campanha que sobram engenheiros no país, E eu fiz um desafio dele, então você me fala aí aonde que precisa de engenheiro, que eu vou botar 100 pessoas na fila. E vou declinar o nome, o Marcos Túlio, na época, sobram engenheiros no país. E aí depois ele mudou, faltam engenheiros no país. Faltam. Porque queriam abrir o mercado aos países amigos. É como abriram os portos aos países amigos. Para vir os portugueses, para vir os espanhóis, e vieram as empresas sim. Hoje o país, infelizmente, as grandes empreiteiras que tinham de pagar pelo risco, tinham de ser processados seus gerentes, mas não terminassem com as empresas, porque elas são as geradoras de emprego. As grandes empreiteiras é que geravam os empregos. Um exemplo bobo, quando ocorre um problema com a Volkswagen na Alemanha, que tem um escândalo lá, que um filtro não sei o quê, eles acabaram com a Volkswagen? Nem. Eles deram um jeito, arrumaram e tudo, mas a Volkswagen continua. Então nós temos de começar a pensar que as nossas empresas, e principalmente em Goiás, nós temos de ter um polo industrial em Goiás. Nós temos de fomentar empresas, porque senão nós vamos trabalhar como? E nesse viés, a gente tem de incentivar o jovem, sim, a cada vez se especializar mais, porque o mercado cada vez vai ficando mais difícil. Então era mais ou menos por aí. Se tiver de falar mais alguma coisa, pergunte que a gente vai falando. Gerson, eu ouvi atentamente as suas colocações. Eu vejo que você vem de uma outra geração, eu estou nessa geração que o mercado, eu encontro aí várias
transições, né, de mentalidades, da importância do empreendedorismo para engenheiros. E ao longo da graduação eu vejo que ainda é uma dificuldade, porque a gente não se prepara para ser empreendedores. A vida nos traz se a gente pensa seguir nessa carreira. E colocando aí os vários cenários, eu vejo que sim, nós temos que sempre buscar nos qualificar. O conhecimento está aí disponível para todos. Todos que estão aqui ouvindo esse podcast, eu não tenho dúvida que está querendo adquirir mais conhecimento, conhecer um pouco mais como funciona o sistema e como colocar isso em prática no seu dia a dia. E é uma evolução constante. A gente nunca pode parar de estudar, de se capacitar. É uma necessidade contínua na nossa realidade. E falando então de mercado de trabalho, eu acho que é um principal ponto a ser levantado, que é a questão do salário mínimo profissional. E eu gostaria de ouvir você, presidente Gerson, com relação aí, como que os esclarecimentos para o nosso público, o que a gente deve se ater ao salário mínimo profissional, considerando a Lei Federal 4.950-A, que nós temos lá de 1966, e até hoje, ela que rege a nossa profissão, dos engenheiros e dos profissionais da agronomia. Perfeito. Vamos falar assim sobre essa lei 4.950-A de 66, que por sinal é o mesmo ano que a lei 5.194 do sistema que regula o CONFEA e o CREA foi criada. As duas nasceram com diferença de meses, são até um pouquinho mais novas há mais tempo. Mas eu queria só, antes de falar sobre essa lei, uma coisa que eu aprendi e vejo nos congressos, aonde a gente vai, principalmente com os empresários, essa palavra-chave que você falou, capacitação. E às vezes eu falo, quando eu vou falar com o aluno, e já escutei inclusive pessoas, empresários bem-sucedidos, numa palestra, fiquei uma coisa que me gravou. Tinham mais ou menos 50 ou 60 formandos, né? E ele falou assim, olha, aqui tem a ordem alfabética de todos os formandos. A gente sabe até o nome de cada um. Tem a habilitação que a faculdade deu para cada um, registro. Você tem a sua habilitação. Mas vocês todos são iguais. Claro que numa entrevista, quem tiver mais jogo de cintura consegue. Mas aquele que agregar alguma coisa a mais na sua formação, eu sou engenheiro ambiental, mas eu fiz engenharia de segurança, eu conheço bastante, que eu estava conversando até com um colaborador nosso aqui, de TI, porque inteligência artificial, tudo isso, Marcos, uma pessoa não pode parar no tempo. Hoje, você entra nas empresas, eu fico até assim espantado. Eu vim da CELG, onde que eram sistemas manuais, tinha alguma coisa, e cada vez mais os sistemas operacionais são digitais. Hoje, para você conversar com um banco, vou dar o exemplo da Equatorial, você não faz um pedido conversando como nós estamos conversando, entra lá no aplicativo, entra tal. Quem faz projetos hoje, a parte de projetos, antigamente, engenheiro eletricista, você tinha de fazer todos os cálculos. Hoje você tem um programa computacional, você tem de saber operar. Claro que a sua inteligência vai ver se aquele programa está bom, mas o resto é apertar, saber manusear. Então, essa parte de capacitar sempre, continuar sempre inserido nas mudanças. Inteligência artificial veio para ficar. Hoje tem. Como o Pix veio para substituir o mercado. E o que hoje a gente conhece hoje, amanhã não é mais realidade. Amanhã já é outra coisa. Em
todas nas ciências exatas, na história da humanidade, nas religiões. O que nós aprendemos na religião naquele tempo, hoje já é mudado. A gente tende acompanhando e evoluindo. Bom, vamos lá para a nossa lei famosa que você perguntou, né? A lei 5.194, quando foi criada, ela criou e tem um artigo nela que fala que todos os engenheiros têm de ter uma remuneração com base na Lei 4.950-A. Então, veja bem, já começa a primeira correlação entre as duas leis. O que aconteceu? A Lei 5.000, a 4.950-A, é uma lei de 66 que foi combatida do seu nascedor. Ela é uma lei simples, tem 6 artigos e que estabelece o que o engenheiro tem de receber na sua contratação, o seu salário inicial. Fazendo um parêntese aqui, a única profissão regulamentada no país, qual que é? Engenheiro. Nenhuma profissão é regulamentada. Tem uma lei específica que cria 5.194, que regulamenta o exercício da profissão. Muito bem. Essa lei tinha um artigo 5º que falava da remuneração dos engenheiros. Ela passou por várias mudanças, mas o engenheiro ele tinha um determinado multiplicador de salário mínimo vigente. É o salário que é pago, que é o salário mínimo, como a gente conhece. Que o engenheiro, ao ser contratado para 8 horas, ele tinha de receber 8,5 salários mínimos. E para 6 horas ou menos, ele tinha proporcionalidade menos. Então, ela vinculava o aumento a essa proporcionalidade de salário mínimo. E assim foi durante anos. E assim foi a enxurrada de pedidos de engenheiros, como ainda temos hoje. Contrata, a primeira coisa que vai, sindicato, eu não ganho piso salarial. Isso foi avolumando, foi cada vez crescendo, e foram tantos os processos que o Supremo chegou a uma conclusão. Vão fazer o seguinte, vão juntar todos os pedidos de julgamento de salário mínimo salarial, fizeram um negócio chamado arguimento de descumprimento dos preceitos fundamentais, 171 do Maranhão. Então é a famosa ADPF 171 do Maranhão. Juntaram aquele mundo do país inteiro, tinha do Rio Grande do Norte também, mas acabou ficando a do Maranhão. Juntou todos. Isso foi, ano após ano, postergado o julgamento. Porque a contestação, se era legal, porque existia uma... Vou falar um termo aqui, se ficar grande, depois pode entrar em contato que a gente esclarece com o sindicato. Chamava um questionamento que era a súmula vinculante número 4, que dizia na Constituição do país que nada pode ser atrelado ao salário mínimo. E como a lei criava essa vinculação ao salário mínimo, isso foi juntando, até que um belo dia o Supremo resolveu julgar. Aí fizeram o julgamento para 2 coisas importantes. Primeiro, que questionavam que a lei não era constitucional. Foi uma grande vitória da engenharia que a lei tornou-se constitucional. E para terminar com essa polêmica, se vincula ou não vincula ao salário mínimo, o relator, à época, fez na sua sentença falando o seguinte: em 2022, a lei é constitucional
e ela vai ser fixada hoje em 8,5 salários mínimos da época. É o salário mínimo da contratação de engenheiros. E a partir daí, todo mundo que for contratado é com aquele salário lá. Então, olha para você ver a armadilha que nós entramos. Se hoje eu for contratar um engenheiro na minha empresa, ou o Marlis só for contratar, se ele buscar na lei, ele vai falar assim, ó, na contratação você vai receber o que está lá na DPF. Você vai receber 8,5 salário mínimo, dá 10.300 e pouquinho. É o seu salário inicial. Já pensou isso ao longo do tempo? É igual o salário mínimo quando aposenta. Ao longo daqui a 3 anos, o que vai valer os 10 mil que passou a ser o salário máximo profissional? Então, veja bem, nós entramos numa encruzilhada. É legal, a lei é constitucional, mas fixou isso lá, né? E as empresas usam isso, sim, na contratação. Essa é a parte ruim. Como toda parte ruim, a gente pode escolher alguma coisa que presta. Para os sindicatos, foi uma oportunidade grande. Por quê? A lei também fala que daí para frente, todos os aumentos salariais serão mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, veja bem, você entrou com os 8,5 salário mínimo. Para você ser corrigido na empresa, vai ter de ser através de um acordo coletivo. Aí a chance... Quem faz acordo coletivo? Vou perguntar ao Márcio se ele está prestando atenção na conversa. Quem faz? Sindicatos, Gerson. Sindicatos. Então é uma oportunidade das pessoas virem, porque pode até se juntarem em associações, reivindicar administrativamente, mas se a empresa falar não, nós vamos buscar um acordo coletivo, pelo menos para repor perda. E é dessa forma que hoje está funcionando a lei. Se você não me perguntar sobre empresa pública e privada, vou esperar. Você vai perguntar? Com certeza. Senão eu já ia continuar. E aproveitando, então, explica pra gente, então, o enquadramento do salário mínimo profissional, ele está só para quem é empresa privada, Jéssica? Ou ele engloba também os estatutários? Então, aí que começa a diferenciação, que é outra. Não sei se vocês ouviram falar aí no iniciozinho de Vargas, aquela era, e é onde foi criada uma coisa bacana que chama CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que dos seus artigos 5, 7 e 5 em diante, fala sobre salário. E ela fala isso para os seletistas. Seletistas são as pessoas que têm vínculo empregatício com base na lei da consolidação das leis do trabalho, CLT. Então, o funcionário que é contratado, ele tem de, forçosamente, seguir a CLT. A lei é aplicada a todos os seletistas, sem distinção. Já o regime que não é seletista, o regime jurídico das pessoas que estão em órgãos públicos, a lei não abrange. Infelizmente, não abrange. Na decisão da Rosa Weber, tem uma brecha que fala que o salário tem de ser cumprido tanto na esfera pública como na privada, né? Eu posso até achar isso aqui. No finalzinho ela fala que todo mundo tem de estar sujeito a essa decisão, né? Indistintamente. Mas lá na 4.950A ou na 5.194 distinguiam seletista e estatutário.
Bom, estatutário é uma ação muito forte que tem de partir dos sindicatos. Hoje, com muito bons olhos, a gente vê o CONFEA abrir um canal de denúncia junto com o CREA, para que a gente busque as empresas no sentido de cumprimento dessa prerrogativa salarial. Até porque, senão, eles não vão ter bons profissionais. Márcio, se eu te contratar por R$ 4.500, como tem pessoas hoje contratadas nos editais, você vai ser um bom profissional? Você vai ser formado pela empresa com olho no mercado. Te ofereceu 6 mil, tchau, empresa. Então, o empresário tem de entender, de uma vez por todas, que a mão de obra qualificada vale. Quando o médico te dá uma receita, você fala, o cara me atendeu ali, cobrou R$ 500 numa consulta. Eu expliquei para ele, ele pegou um papelzinho e escreveu R$ 500. Não é aquele papelzinho, é os anos que ele teve de experiência e formação para te dar aquela receita. O engenheiro teve aquela formação para te dar um parecer técnico, para te auxiliar num projeto. Não é aquele papelzinho que ele está te dando que é o projeto. É a experiência e a segurança. Então, o que a gente busca hoje? Interagir com o CREA. Vou falar o nome de uma lei aqui para a gente, sempre que puder, o pessoal do CREA briga comigo. A resolução 397 do CONFEA. Guardem esse nome, resolução 397. Que a gente sempre cutuca o CREA, que quem lê essa resolução vê lá a obrigatoriedade do CREA fiscalizar o salário mínimo das empresas com todas as letras, inclusive até processando o dono da empresa no final, se não for cumprido. Então tem ferramentas que a gente pode utilizar. A primeira é essa. A segunda é exatamente essa interação, sindicato, CREA, associações. Há pouco tempo uma associação esteve aqui comigo e me pediu para a gente entrar com pedido de impugnação porque não tinha um determinado tipo de engenharia no processo, e aproveitamos falando de salário. E essa associação, com muito carinho, fala que foi a GEAMB, né? Então, para que serve isso? A gente vai pôr o nome. E todas as associações deviam fazer isso. Hoje eu entrei com um pedido de impugnação por causa de R$ 1.000. Pedi impugnação do edital e que engenheiros vão brigar comigo. Do Goinfra, que está fazendo uma contratação de engenheiros temporários com salário, não sei por que, por 9 mil. Por que não põe o valor da lei? É 40 horas, 9 mil. Põe o valor corretinho que pronto. Né? Então, essa luta não é só do sindicato, não é só do CREA, não é só da federação, é de todos os profissionais para valorizarem a sua profissão. Eu vou te devolver, porque senão só eu falo demais. Se você não cortar, eu vou falando. Vamos lá. Vamos lá, Gerson. E, inclusive, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, Gerson, da nossa conversa, que tem sido aí essa abordagem falta para a gente, às vezes, na graduação, esse conhecimento, como que o mercado vai te esperar. E aqui os nossos ouvintes vamos ter estudantes, vamos ter profissionais, e é um assunto que é o que valoriza a nossa profissão. E tem sido uma aula, espero que os nossos ouvintes estejam gostando do conteúdo. E trazendo então um gancho, você comentou sobre impugnação de edital, sobre algumas associações aí que buscam o sindicato, né, para fazer esses trabalhos em conjunto. E eu gostaria de te ouvir. Então, se eu quero denunciar um edital, eu encontrei um edital lá que a minha formação está sendo contemplada, mas eu olho, a remuneração está abaixo do piso.
qual é a eficácia da atuação dos sindicatos e como proceder? Em que momento ali que vai ter eficácia naquela impugnação daquele edital? Se puder esclarecer para nós como é que funciona, Gerson, eu acho que é um assunto também muito relevante. Então, veja bem, é uma pergunta oportuna e que nos importuna bastante, mano. Oportuna e que nos importuna. Veja bem, quando há um edital de chamamento, que esse ano nós já tivemos 5 editais de prefeitura, até quando eu estava acompanhando, 5. Salários até exorbitantes de R$3.000, de tão altos para engenheiro. E quando é prefeitura, o que acontece? A gente entra com um pedido de impugnação ou com uma liminar. O nosso jurídico sempre entra. Estou até com a liminar que nós entramos hoje. Só que os nossos queridos magistrados, eles alegam o seguinte: nós não vamos dar provimento porque o fato não foi consumado. Pode continuar o concurso. Depois que a pessoa for contratada, que consumou-se o fato, aí o sindicato ou a própria pessoa pode reivindicar o que ela quer. E é uma coisa muito difícil, que, por exemplo, a energia que a gente gasta para tirar, a energia que muitos engenheiros reclamam, puxa vida, custa ter um bendito concurso, um chamamento público, vocês vão lá e ainda pedem impugnação, pô, né? Isso ocorre muito aqui, não é poucas vezes não, e vem xingamento. Puxa vida, não tem mercado, quando faz vocês ainda cortam, porque a nossa função é essa, não é só fiscalizar, é defender a legalidade. Então, é interessante que as pessoas vejam que talvez vale mais as associações ou os ligados às associações a gente fazer um pedido administrativo, procurar uma prefeitura com parceria com o CREA, que tem poder de federal, junto com o sindicato, com os representantes, lá o prefeito. Puxa vida, só, vamos fazer esse edital dentro da lei. Fora isso, o sindicato não se omite, ele entra sim com as... Querendo ou não, é uma forma da gente dar uma pressionada, mas vai caber ao julgador e à empresa de aceitar ou não, Marcos. Então, você viu a dificuldade, a dubilidade que tem? Pedir é uma coisa, ser atendido é outra, dar provimento é outra ainda, né? Excelente, Gerson. E um ponto que eu gostaria também de destacar, aqui como profissional da área, é saber nos valorizar como profissionais e não se deixar, em certas situações, o salário que está sendo esse, a oportunidade está sendo essa, você acaba aceitando, acaba havendo aí, então, desculpa o termo falar, mas acaba uma prostituição no mercado, né, para profissionais. E considerando, então, essas manobras que o mercado encontrou, e eu acho que é um ponto aqui que eu gostaria de ter esse esclarecimento, que eu acho que é a maior dor de todos os profissionais da engenharia, é a contratação em cargos semelhantes, que seria pelo posto, cargo de analista, cargo de auxiliar, cargo de técnico. Como que a gente pode solucionar isso para fins aí, olhando a regulamentação da nossa lei federal 4.950-A de 66. Isso. Qual é a solução que você vê, Gerson? Bom, é super oportuna essa pergunta, né? E é um dia a dia que a gente tem lutado nos acordos coletivos e nas empresas. Quando você pega um analista, uma função de analista, nível superior, aí eles dão um nome lá, analista. No analista, eles colocam, sem desmerecer, claro que todos são nível superior, o advogado, o contador, o técnico em edificação, o jornalista, e o engenheiro.
Então o engenheiro passa a pertencer numa nuvem que engloba várias categorias. Qual que é a pior coisa do mundo para isso? Quando isso ocorre, dificulta a fiscalização do conselho, que ele chega na empresa e fala assim, eu queria saber sobre os engenheiros que estão aqui contratados. A pessoa fala assim, não, eu tenho só 2 engenheiros. Quando você vai ver, ele tem 30 analistas de engenharia. Ele não, pelo menos se botasse analista de engenharia, não. São esses nomes genéricos que são colocados. Um para burlar salário e outro para dificultar a fiscalização. Se eu chegar na sua empresa e falar assim, eu quero a RT dos engenheiros que aqui trabalham, anotação de responsabilidade técnica, o gerente fala assim, não, eu não tenho engenheiro, só tenho analista. Para mim, ele não é engenheiro. Isso cria dificuldade extrema para a fiscalização. Bom, a gente tem de fortalecer isso da seguinte forma. Já existem deputados e tramita na Câmara projetos de lei que vêm ao encontro desse anseio. Tem um slogan forte que fala assim, analista não, engenheiro sim. Não sei se a categoria, quem está nos escutando, engenheiro sim, analista não. E um deputado chamado Rogério Correia, de Minas Gerais, fez aqui um texto fantástico, uma PL 626, que está em tramitação agarrada por forças ocultas, talvez de empresário ou de quem não quer. Falando que prefeito da lei, todos os inseridos no sistema CREA-CONFEA terão de ter a denominação exata da sua profissão. Engenheiro, agrônomo, meteorologista, geógrafo, o que for. E na justificação, o termo é esse mesmo, né? Eu até estranhava, mas justificativa? Não, é justificação que os parlamentares usam. Que ele fala o seguinte, que ocorre que grande parte dos empregadores costuma denominar com nomes de fantasias posto de trabalhos exclusivo aos profissionais de engenharia. Essa nomenclatura é utilizada um termo genérico, como analista, por exemplo, ao invés de engenheiro. E essa prática, aparentemente inofensiva, tem gerado efeito perverso nas entidades que fiscalizam o exercício profissional da profissão. Se o CREA, o Departamento de Fiscalização, chegar hoje na empresa que eu trabalho e perguntar, me dê a lista de engenheiro, eles vão te dar 100. Mas só que tem mais de 30 analistas lá desenvolvendo a mesma função. E como é que vai atuar? Então, essa é uma grande preocupação que a categoria, junto com o CREA, junto com o sindicato, busque formas e, principalmente, o profissional fala, não, cara, eu sou engenheiro. Você vai me contratar com analista? Ele está sujeito a falar assim, então vai procurar emprego em outro lugar, né? Porque é uma coisa hoje que veio para ficar e a gente tem de vir para combater. Engenheiro sim, analista não, né? Esse é um grande problema. E eu queria até te falar, você me perguntou oportunidade de mercado, o que a gente podia fazer. A Federação Nacional dos Engenheiros, nós temos uma luta há muito tempo, mas há muito tempo já, há muito tempo que eu falo assim, mais ou menos na época de 2020, 2021, de criar um projeto de lei que já está até em curso, que cria a engenharia pública. O que significa essa nossa luta, essa nossa bandeira? Como tem a carreira de promotor, juiz, que é estritamente para advogados, teria de ter a carreira pública de engenharia para quando você chegar numa mitigância
construir uma casa, um prédio, uma fundação do lado do meu prédio, minha casa ruiu, acabou. Você tem duas coisas: chora, assina uma vela, vai ao CREA ou contrata um advogado para brigar com a empresa. Se tiver uma engenharia pública, é igual você vai num tribunal, eles não te dão um advogado dativo. Defensoria Pública. Defensoria Pública vai te dar um defensor público de engenharia. É uma forma de ampliar o mercado de trabalho, é uma forma de proteger a sociedade mais um pouco, dando esse conforto à pessoa, porque eu às vezes me sinto desprotegido, tenho certeza o Marlis ou qualquer outro, que aconteceu isso, eu vou procurar quem? Não sei. Então era mais ou menos lembrar que a federação tem essa linha também. Tá bom? Muito obrigado pela resposta, Gerson. E o recado que eu gostaria de deixar aí para os associados, nossos ouvintes, é que tomar conhecimento de um edital, traga a conhecimento da associação, da sua classe, os engenheiros ambientais, a GEAMB, aos demais procure a sua, e também o sindicato. E unir forças, né, através das entidades de classe, para a gente buscar cada vez mais a nossa valorização. Gerson, a gente está caminhando para o fim e eu gostaria de trazer uma pauta importante, que é a colaboração entre o SENGE e a GEAMB. Você citou aí, calorosamente eu agradeço aqui sempre o apoio que você nos deu, tanto em assessoria jurídica com o Dr. Isonel, ou a sua própria atenção, o seu tempo para esclarecimento de assuntos pertinentes aí à GEAMB. E queria que você abordasse aí que há tempos o SENGE é parceiro, né, da GEAMB, auxiliou ali na trajetória, e gostaria de você mostrar qual a importância aí então dessa energia que juntam as duas entidades de classe para fins dos profissionais. Márcio, eu tenho um sentimento de gratidão quando as entidades procuram um sindicato. Não por egoísmo, não para querer levar louros, nem nada. Mas veja bem, a GEAMB, quando começou, eu vi a GEAMB, talvez nem nascer, mas tive muitas interações com a GEAMB, com os engenheiros ambientais, na luta grande que os engenheiros ambientais desenvolviam através do sombreamento das profissões, que é uma coisa muito difícil hoje, né? O agrônomo achando que tem direito a tudo, o civil achando que tem direito a tudo, aí entra o florestal. Não tem, o ambiental não tem direito, quem tem direito é o agrônomo. Então, a gente acompanha essa luta e, à medida do possível, como a gente representa todas as categorias, a gente tem de ter um espírito pacificador, e é que eu sempre peço no CREA, né, como conselheiro também, que a gente não entre em conflito para todos perderem. Todos têm o espaço guardada as suas formações, as suas atribuições. Bom, se todas as entidades convergissem para o sindicato, eu teria imenso prazer. Eu tenho mania de falar essa palavra eu, e às vezes a pessoa fala, pô, é o reizinho lá do sindicato. Não, o eu significa, o sindicato gostaria muito de emprestar a sua sede, emprestar a sua sala de reuniões, emprestar o seu corpo jurídico e receber em troca a parceria das entidades. Para mim, eu acho bacana. A GEAMB entrou com um processo no sindicato. Nós podemos pôr o nome do sindicato junto. Nós não vamos tirar, não queremos ter o proselitismo disso. Mas se as entidades viessem para cá todas, né, e formassem, o problema é que se cada um ficar igual naquela música, cada um no seu quadrado e lutando, eu tenho visto aí, inclusive, sindicatos fortes fechou as portas.
Se a gente perguntar para um sindicato forte que abandonou o sistema CREA, que era dos arquitetos, hoje a gente não vê falar no sindicato dos arquitetos, que às vezes nos procuram e com muito orgulho a gente recebe. Então, eu fico muito grato à GEAMB. Tive pessoas aqui da GEAMB, faço questão até, não vou nomear, porque senão eu esqueço, mas, por exemplo, um deles, o Áquila, que sempre nos ajudou aqui, né, formando a GEAMB. E estamos sempre à disposição. Lembrar até o seguinte, hoje, nessas mudanças climáticas, nesse total descompasso que o nosso planeta Terra vive, com a COP15, que é a proteção histórica da natureza, com todos esses eventos em curso, os engenheiros ambientais têm muito espaço para trabalhar, né? Tem muito espaço. Agora, tem de exigir. E acho fantástico que a entidade volte a ter esse dinamismo, que o seu presidente, na pessoa do Marlisson, toque essa entidade para frente. Eu tenho visto aí suas ações sempre propositivas, né? E principalmente isso, Marlisson, ações propositivas e ações de parceria sempre são bem-vindas, não só ao sindicato, em qualquer lugar. Parcerias que vêm para dividir, talvez não seja um bom lugar para entrar, né? Que traz só energia negativa e leva todo mundo para o buraco, né? Então, a história que eu tenho com a GEAMB é essa, né? De agradecimento, de parceria, e estamos à disposição. Tá ok? Jesse, em nome da GEAMB, eu que agradeço aí sempre essa disponibilidade. Eu gostaria que você trouxesse, então, uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Qual mensagem você gostaria de deixar para os engenheiros que nos acompanham? Bom, eu vou deixar uma mensagenzinha de otimismo, não só para os engenheiros, mas para a sociedade como um todo. Nós temos visto aí cada vez mais o nosso planeta sendo agredido, até o momento que ele vai falar assim, pô, não dá mais. O planeta não vai acabar. As espécies que estão em cima dele vão acabar. Seja por água, seja por fogo, seja por escassez de fome. E isso sirva de exemplo para a engenharia. A engenharia, ela é uma mola mestra para a sociedade. Tudo que a gente vê hoje na sociedade, e aí eu faço questão de engrandecer mesmo o engenheiro, tudo que você pegar, eu estou com a caneta na mão, teve engenharia, o papel que estamos escrevendo, a mídia que nós estamos falando, a Câmara, o nosso colaborador que está aqui despendendo o tempo dele, precioso, gravando, ar-condicionado, luz, energia, pasta de dente. Aonde não tem engenharia? Então, a engenharia é importante para a sobrevivência do planeta e para a nossa própria sobrevivência. De qual forma? Unindo cada vez mais, que juntos nós conseguimos. Separado, meu amigo, vai todo mundo para as mudanças climáticas, né? Então eu agradeço muito, espero que as pessoas que estejam ouvindo ou que vão ouvir essa entrevista com a GEAMB, que espelham naquilo que a gente falou, que cada vez colaborem mais, principalmente com a sua instituição, né? Que estejam mais filiados, que ajudem nessa luta, que não é de um só, porque se o presidente fala assim, então agora eu vou parar, a instituição não pode parar. Então eu faço esse apelo que todo mundo aí que tiver, principalmente os ambientais, que tiver junto, cerrem carreira, né? Perseverança é a palavra que a gente tem que ter.
E agradeço muito aí essa oportunidade. O sindicato está aqui de porta aberta. O sindicato é a casa de todos os engenheiros. Aqui tem hierarquia, tem diretoria, tem presidência, tem diretores, mas a casa é de todos. Tá ok? Eu fico muito grato aí por ter falado esse pouco com você. Gerson, muito obrigado Falou, meu pelo compartilhamento de tantas informações valiosas. Agradeço também a todos os que nos acompanharam nesse episódio do Ajambicast, gravado diretamente do estúdio do SENS de Goiás. Não se esqueçam de seguir a Jambi, compartilhar esse episódio aqui com alguém que você gostaria, que achar que é importante ouvir um pouquinho mais sobre esse outro lado do mercado, esse mercado que é tão desafiador, mas que a gente unindo forças, sem dúvidas, conseguimos aí transpor várias barreiras, né, Gerson? Então, em nome da Jambi, nós agradecemos a todos e até uma próxima. Até uma próxima. Abraços. Abraço.